que Tá vem bom, tá já bom. Então mandou um vamos beijo lá. para todo mundo, tá bom? Tá ótimo. Ei, Combinado querida, assim. Se seja sair, bem-vinda. Seja bem-vinda. Conta, conta. ai, gente, tomara que segure isso. Pois é. Então, várias vezes aí a minha apresentação já foi, já voltou, já foi, já voltou, mas é muito importante a gente pensar nesse conceito de periferia como um referencial, né? Uhum, A periferia ela só existe porque o centro existe e porque o centro, de uma certa maneira, expulsa uma parcela da população, uma parcela da sociedade para a margem, né? uhum, E aí eu mesma fiz esse deslocamento uhum. em busca desse conhecimento científico, né? Não que eu esteja dizendo que no Nordeste não tenha conhecimento científico, que tem muito conhecimento Uhum, científico, uhum, mas as discussões acadêmicas do turismo elas estão rolando aqui. Também quando se a gente olha no contexto de Sudeste, de uhum. Brasil, não é que o Brasil está no centro da pesquisa do turismo, né? A Não, é. Europa, Uhum, são muitos lugares. Então, uhum, sempre a periferia vai estar à margem dele, né? uhum. E uma coisa muito importante também foi porque com essa minha chegada, eu encontrei interlocutores, ou seja, eu encontrei pessoas para debater sobre isso, né? E aí eu aproveito para fazer um adendo Hum. que para falar, né, para lembrar que o conhecimento científico ainda é a forma, a única maneira de legitimar o mundo, tá, gente? Não Exatamente. acreditem nisso, de que há outras maneiras. O conhecimento científico ainda é a única forma. E o Uhum, conhecimento científico ele não é construído sozinho, ele é um processo. Várias pessoas precisam estar conectadas uhum. por uma rede de suporte, por uma rede de conhecimento que vai gerar essa interlocução, né? Uhum. É onde, por exemplo, eu me conecto com a Maria Alice, Isso. que a gente se conheceu, que a gente Exatamente. começou a conversar, Uhum, que o momento que a gente teve assim um privilégio muito grande que a gente esteve presente nas primeiras discussões sobre mobilidades aqui uhum, no Brasil, na perspectiva do turismo, a gente uhum, recebeu o John Murray, um uhum, querido, assim. uhum. Enfim, são muitas coisas, né? A Maria Alice, hoje em dia, ela tá muito à frente, assim. Eu acho que Imagina. gente, ela tá no primeiro escalão Não! do pensamento das mobilidades do Brasil. Olha, é isso. Então, Imagina. é um privilégio Obrigada. mesmo, assim. É um privilégio pensar que eu pude me conectar com essas pessoas, né? Uhum. E que a gente pôde construir junto um pensamento que foi gerando pesquisa e foi gerando ação, né? Então, naquele momento que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro para desenvolver a minha pesquisa, ali em 2010, 2011, tinha muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. Assim. A gente estava no frenesi dos mega eventos. O Rio de Janeiro, como esse cartão postal que sempre foi do Brasil, assim, todas as pesquisas apontam que quando se fala de Brasil, o imaginário fora vem o Rio de Janeiro, né? Uhum. Então a gente entrou nesse processo de arrumar a casa, vamos arrumar a casa, e aí algumas coisas a gente joga para debaixo do tapete, outras a gente dá uma maquiada, né? E nesse processo no Rio de Janeiro a gente tem a instalação das UPPs, que é um marco muito grande, né? Que se prometia uma mudança de cidade radical, assim, que, nossa, agora a gente não ia ter mais tráfico, não ia ter mais violência, Violência. Uhum. a galera da Uhum. favela ia conseguir circular dentro e fora, em tudo quanto era lugar. Então, era uma expectativa muito grande, né, que existia naquele momento. E muito dinheiro, muito investimento, e os pesquisadores também chamados para participar em certa medida desse movimento. A gente tem a inauguração do teleférico do Complexo Do do Alemão, alemão. Uhum. também como um marco, né, um marco de sabendo que esse foi um processo que aconteceu em toda a América Latina, inclusive a gente pode pesquisar
um artigo que a Bianca escreveu, Bianca Freire Medeiros, que é a nossa querida orientadora, escreveu com o Leonardo Mendes, Isso. que é sobre como os teleféricos começam a fazer parte dessa favela, que com a justificativa dessa mobilidade, de facilitar uma mobilidade das pessoas que estão à margem, né, que estão na periferia, mas que, na verdade, tem todo um cunho de uma motivação turística ali, né? Que se a gente acelera a história, a gente sabe o que aconteceu aqui no Rio, né? Que parece, né, gente, que esse processo aí da UPP não deu certo. Pois é. E o teleférico não existe mais, né? Ele é uma obra bilionária que está sucateada hoje em dia, parada. Que é uma pena, porque os moradores usaram por muito tempo aquele espaço, né? E aí a gente começa a perceber que essa arrumada de casa, principalmente então nesse período, eu começo a trabalhar no Grupo Pensar. E a sede do grupo é aqui no Rio ou em São Paulo? Então, nós não temos, nós somos uma ONG, sabe? Daquela raiz que a gente não tem nem sede. Não é ONG Nutella, não, é ONG raiz, né? Raiz. A sede, ó, é aqui no coração. No coração, a sede está nos afetos, né? Somos nós, né? Exato. Eu estou vendo vários alunos aqui da gente entrando na live também, que é muito legal. Isso. E aí, nesse processo, a gente começa a falar. Nesse processo, a gente começa a perceber, cara, mas essa mudança social tão prometida, parece que ela não está rolando, não. E além de não estar rolando, ela tá meio que piorando, né? Assim, é uma expressão. Gente, estou usando um pouco de ironia, né? Claro, contém ironia. Contém muita ironia. E a gente começou a perceber isso porque, nesse momento, por exemplo, a gente começou a trabalhar com crianças, uma das nossas primeiras turmas dentro do Complexo do Alemão, né? Isso dando um salto histórico, porque a gente começou bem pequeno e que a gente não tinha financiamento público, mas nesse momento a gente já tinha acesso. A gente começou a trabalhar com crianças que estão a 8 quilômetros dentro do Rio de Janeiro, às barbas de uma estação de metrô, e que nunca tinham visto o mar. Nossa! Incrível, né? Então, no momento que a gente está ensinando, né, sobre audiovisual, que a gente chega achando, né, que a diferença é essa, o manuseio da câmera, de entender, de olhar um pouco para fora do mundo, o que impressiona essas crianças são as visitas que a gente faz aqui na Zona Sul e que elas conseguem ver o mar, né? Então, incrível, é muito incrível, porque é dentro da mesma cidade. Não é que essas crianças estão lá, sei lá, longe do mar. Elas estão aqui. E isso é uma coisa... Anos depois, até a Isabela, que está aqui na live, ela trabalha comigo. E esse ano ela teve contato com uma dessas crianças da nossa primeira turma. E ela falou, e ele disse para ela, professora, eu acho que eu nem sei o que é mesmo audiovisual. O que eu me lembro são dos passeios que a gente fazia, né? Como marcou, né, a história dele, né? E assim, se a gente pensar que quando a gente estuda turismo, muitas vezes a gente é levado a pensar que o turismo é uma coisa que todo mundo pratica, o turismo é para todos. A gente tem vários teóricos mesmo do turismo que chegam a afirmar que um turismo é um direito, é para todos. Mas, assim, na verdade, o turismo ele reproduz
uma organização social que a gente está inserido que, para que uns possam ir, outros têm que ficar. Tem que ficar. É aquilo que o Tiago Alves estava falando ontem, né? Que dentro da mobilidade há muita fluidez, mas há muita fricção. Né? Então, se a gente, quando tu me convidou para falar sobre isso, eu fiquei pensando no contexto da pandemia, né? Que é isso que a gente... Quais são esses corpos que sempre foram e que agora têm o privilégio de poder não ir? Sim, sem dúvida. Né? Porque o poder não ir, poder ficar em casa e esperar uma compra, isso é um privilégio. Né? Tem gente que não tem esse privilégio. E aí a gente observa essa virada, né? Essa virada da mobilidade mesmo. Eu acho que depois vão surgir pesquisas, artigos falando sobre isso, né? De como que deu essa virada, como dessa virada de quem vai agora não pode ir, né? E como as pessoas que vão não querem não ir. E aí a gente vê os movimentos. E também não percebem o quanto é privilégio poder ir, né? As pessoas que vão, o turismo viajar está tão dentro de um contexto de, bom, trabalhei, estou com carteira assinada, tenho um mês de férias, ou mesmo que eu seja autônomo, eu trabalhei, ganhei dinheiro, então eu posso viajar, que não percebe o quanto isso também é parte de um privilégio, né? Que fazer turismo não é para todo mundo, né? Não é uma escolha assim tão comum. Claro. E o turismo, ele sempre foi um objeto de distinção social, né? As redes sociais, e isso é uma coisa que a gente está estudando muito no turismo, né? De como as redes sociais, elas são essenciais. Você tem que ir naquele lugar, mas você tem que tirar aquela foto naquele momento para que todo mundo veja que você está ali, né? E aí são vários símbolos e signos que vão sendo atiçados né, nessa discussão e que vão implicar várias coisas, né? A gente, só um parêntese agora, né? Nesse contexto da pandemia, a gente está vendo muito essa coisa do cancelamento, né? Se a pessoa faz uma coisa, mais do que nunca, né? Faz uma coisa que é reprovada por uma parte da sociedade, aí a galera vai lá e cancela, para de seguir e tal. Boicota e tal. E as pessoas que estão insistindo em viajar nesse momento, né, as pessoas que estão insistindo nesse momento, elas são canceladas, elas estão sendo canceladas, né? Porque será que é o momento em que a sociedade está dizendo, poxa, reflete aí os teus privilégios, enfim, mas isso aí eu jogo para outras pessoas que vão pensar nesse assunto. É verdade, é verdade. Porque é muita coisa. Então, aí só voltando um pouco para esse contexto, né, do Grupo Pensar e do momento que eu estou escrevendo a minha pesquisa também, né, que eu nem falei ainda, mas a minha orientadora, naquele momento, ela estava, assim que eu entrei para fazer o mestrado, ela estava pesquisando o turismo na Rocinha, né? Então já tinha uma grande produção, já tinha muita coisa sendo pesquisada e também no frenesi dos mega eventos estavam começando a chegar em todo o país essa organização da casa e esse olhar para o turista estrangeiro que ia trazer deixa eu ver uma palavra, que ia trazer esse máximo benefício econômico, que ia dar para todo mundo, ia chegar para todo mundo. Então, nesse contexto, a favela de Paraisópolis, lá em São Paulo, começa a se organizar também para receber turistas. E aí joga nas redes, e aí poxa, então vou fazer uma pesquisa em Paraisópolis para entender o que está acontecendo lá nesse contexto. Até porque já tinha estudos sendo feitos aqui no Rio e São Paulo ainda não tinha nada sendo realizado lá, né? Exatamente. Você é bem pioneira nesse sentido. Sim, a minha dissertação é a primeira, né? Então, temos que falar disso também.
Temos que falar isso. Porque A pessoa de vanguarda na pesquisa, gente. a pessoa que escreve depois, gente, tudo que a gente escreve, passa um tempo depois, a gente não quer mais ver, né? Só que assim, ninguém me deixa esquecer dessa dissertação. Enfim, porque foi a primeira e eu vejo como eu tive muita coragem, né? Porque eu cheguei lá do nada. Oi, sou Andréa do Piauí, que estou no Rio e vim pesquisar essa favela aqui. E aí um contexto que é muito importante que aconteceu também ali entre 2010 e 2012 foi duas coisas, né? Primeiro, até que já foi falado aqui em lives anteriores, sobre essa ascensão econômica da classe C, D e E, que começou a ser mais de 40%, a significar mais de 40% do consumo do Brasil, o que é muita coisa. Muita, né? E no momento que essas pessoas começam a consumir, elas também começam a se deslocar. E aí é que começa aquele movimento maravilhoso do aeroporto virar rodoviária, né? Entendi, entendi. E a classe média pirou, né? Pirou. E agora, como assim que a classe C, D e E não está só comprando TV, máquina de lavar, micro-ondas, frango e iogurte, né? Eles saíram do frango e iogurte, que foram assim os dois produtos que marcaram o começo da ascensão, e estão pegando avião, gente. Como é que é isso, né? Estão pegando avião. Que, inclusive tem um outro artigo da Bianca com o Léo também, com o Léo Nami, sobre isso. Eles fizeram uma pesquisa no aeroporto, né? Então, eles entrevistaram as pessoas que estavam nessa primeira viagem, né? E qual que eram as expectativas e qual que eram os desejos, né? E foi um momento marco, assim, até a Maria Alice, que é da área de marketing, de consumo, pode falar, como que as marcas, elas tiveram que nossa, vamos trazer essa galera para o centro, né? A gente tem que começar a produzir conteúdo para essas pessoas, né? Sim, sem dúvida. Elas ganharam visibilidade, já que a gente está aqui no Coisas do Mercado, né? Elas ganharam visibilidade pensando no mercado como consumidores, assim. Eu me lembro que a gente fez uma visita a Paraisópolis, e Paraisópolis tinha o próprio cartão de crédito, né? Que era uma bandeira que era co-branded, como a gente chama, com a Visa, se eu não me engano. Quer dizer, Paraisópolis passou a ter um cartão de crédito. Isso é genial, pessoal, isso é genial. E eu aqui no Rio não tinha a menor ideia, né? Quando a gente chegou lá, a gente visitou, enfim, fomos a alguns lugares, assim, não, a gente tem um cartão de crédito. Eu falei, gente, precisamos escrever sobre isso. Mas esse é o momento, né? Você acha que esse é o momento, então, que começa que você falou do deslocamento, né? Mas era um deslocamento periférico, você entende esse deslocamento e até de viagens, porque ontem o Thiago falou uma coisa assim, que foi uma conversa ótima com ele ontem, e ele comentou eu comentei, na verdade, sobre a ideia da gente pensar turismo sempre como uma coisa que não, eu vou atravessar o Atlântico, eu vou passar horas dentro de um avião, a gente nunca pensa o turismo como algo assim. Eu que sou carioca, por exemplo, nasci, vivi aqui minha vida inteira, grande medida, assim, com um momento ou outro em Belo Horizonte ou fora. Mas, assim, se você chegar para mim e disser vamos a Petrópolis, eu não vou chamar isso de turismo, entendeu? Porque Petrópolis é uma hora daqui, 1h30, né? Sei lá, eu fui criança no museu e aí vou voltar agora, digamos. Não, mas isso não vai ser para mim turismo. Eu não vou chamar isso de turismo, né? Eu vou até chamar, fiz um passeio, mas eu não vou dizer que é turismo, né? E ontem a gente falou muito sobre isso. E quando você traz, assim, a sua experiência no Grupo Pensar, você me contou, inclusive, sobre um deslocamento, né? Que, nessa perspectiva de um deslocamento periférico, que foi sair, assim, de Paraisópolis para o Complexo do Alemão, não foi isso? Você trouxe um grupo ao contrário, do Complexo do Alemão para Paraisópolis. Exatamente. E o quanto isso também pode ser considerado turismo? Como é que é para você isso? Então, a gente tem o turismo, ele tem uma teoria que ele está em processo de construção, né? Assim,
existem vários conceitos que estão mudando ou que precisam de mais um aparato científico para se solidificar. Mas, assim, o que a gente entende por turismo é, saiu de casa, ficou mais de 24 horas, menos de um ano, usou não um meio de hospedagem, já é considerado turista. E aí, uma coisa que é importante também, porque apesar de vir do turismo, né, estudar um pouco das mobilidades, é entender também que os vários tipos de deslocamento como como é que fala? Como sair de por exemplo... O escape do cotidiano que a gente falou ontem. Essa ideia do escape. Exatamente. E aí também, até o professor Tiago que falou ontem, ele vai estudar muito, né? Então, os orientandos, eles recentemente estão falando muito disso, de como o turismo, que é com a viagem e o lazer, né? Como se sentir turista na sua cidade. Eu até gosto de falar desse verbo. Eu vou ali turistar. Né? Apesar de eu estar aqui no Rio de Janeiro, eu posso ir ali turistar. Em Petrópolis, como a gente falou, né? Exato. E aí, nesse contexto, né, também, a população periférica, ela começa a se deslocar, não só fisicamente, mas também um processo de aparecer nessa mídia, né? Que aí a gente tem a novela, o Salve Jorge, lá em 2012, que vai mostrar o complexo do Alemão pacificado, diferente. E aí a gente tem esse processo que junto com esse processo, né, um pouco depois, em 2015, chega a Rede Globo, a novela I Love Paraisópolis, que é um marco também, porque é a primeira vez que essa favela que está que é sempre tão representada na mídia, ela tem um nome, que é o nome de uma favela real, ela tem um endereço, ela tem uma cara, e se tenta construir uma imagem de uma favela tranquila, uma favela que não traz o negro como marginal, né? Até é uma novela das 6, então tem uma linguagem mais amena, digamos assim, e aí o chefe da oficina, entre aspas, é o Caio Caixa, um cara branco, né? E aí, gente, comecei a conversar com a Bianca. Bianca, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso, né? E aí, também na atuação do Grupo Pensar, a gente, cara, vamos pegar essa galera que está aqui com a gente na ONG, que está trabalhando, que está estudando, e vamos... Será que essa representação... Eu, como já conhecia Paraisópolis, eu podia dizer que o que eu estava vendo ali não era Paraisópolis. Assim como eu não via o Complexo do Alemão na primeira novela. Mas, então, e aí? E se a gente levar a galera aqui do Alemão para conhecer essa favela lá, né? Será que é tudo igual, né? E aí a gente começa a desenvolver esse projeto que teve 3 deslocamentos, que é assim que a gente assim que a gente nomeia um artigo que a gente está escrevendo, eu e a Bianca, já tem 2 anos que a gente está escrevendo esse artigo, mas numa hora a gente vai acabar. E o primeiro deslocamento é pegar a galera do Alemão, levar na Globo, e a gente visitou a cidade cenográfica, conversou com o cenógrafo que construiu essa cidade cenográfica. A gente revisitou os primeiros episódios de cada novela. Nem é episódio que fala, né? Enfim. Capítulo, né? Que a gente fala. Capítulo, episódio. Capítulo. E aí, quando a galera do Alemão viu o primeiro capítulo de Salve Jorge, eles se jogavam no chão, assim, que absurdo, não é isso, né? Até porque a gente teve muitos alunos, alguns alunos que foram entrevistados para a construção do roteiro de Salve Jorge. E aí, nossa, a gente não falou isso, eles colocaram o contrário, né, do que foi falado. Mas eles acharam legal, como mostraram Paraisópolis. Nossa, que legal que era. E aí a gente então agora vamos levar essa galera para esse
deslocar essa galera para essa outra periferia e vamos ver o que é. E aí a gente embarcou nessa van com 16 alunos. Ai, que massa. Uma coisa muito importante. Não, e uma coisa muito importante, Maria Alice, que a gente tem que dizer. É 20 mil reais. A gente fez isso com um dinheiro que a gente ganhou de um edital, que era para ser 25 mil, teve uma dedução do imposto de renda, ficamos com 20. E a gente conseguiu fazer esse projeto com 20 mil reais. Então, assim, o dinheiro público que é investido, que é liberado para a educação, para a cultura, ele gera muita coisa legal aqui. E dinheiro público com responsabilidade, né? É muito importante porque a gente entrou também nessa fase de dizer que ONG não presta, que é tudo balbúrdia, que né, Andréia? Que é tudo balbúrdia. Que é tudo balbúrdia, E assim, 20 mil reais pagaria essa viagem? Não, não pagaria, mas como que a gente fez? Porque, gente, uma ONG ajuda outra ONG, então a gente teve suporte de uma ONG de São Paulo, da União de Moradores de São Paulo, e aí um empresta um aquecedor, outro empresta um casaco, porque detalhe, a gente levou stand de carioca pro inverno paulistano. E ó que faz frio mesmo. Fazia 9 graus. Meu Deus! E a gente morria de frio. Aí eles emprestaram pra gente uns aquecedores que não adiantava de nada. E uma aventura. Olha a aventura, isso quer dizer. De uva, gol. Parecia que tava em outro na Europa, assim. Muito maravilhoso. E aí, quando a gente chega lá em Maria Alice, me dá um toque do tempo aí. Sim, tô prestando atenção, mas eu acho que são 8 horas, agora a gente deve ir até umas 8h20, mais ou menos, que a gente entrou de novo, né? Então, vamos lá. Então, a gente teve essa... Então, quando a gente chegou ali, a gente percebeu... aí a gente promoveu um encontro entre os jovens do Alemão e os jovens de Paraisópolis, que em certa medida estavam envolvidos também em algum projeto social, né, que tinham mais essa reflexão do contexto real. E aí eles disseram, a gente também não sabe onde é essa favela que estão mostrando ali, não, né? E aí foi um momento que, poxa, então, se essa favela não é no Alemão, não é em Paraisópolis, onde é essa favela, né? De onde estão vindo esses discursos que estão falando sobre nós, né? E aí, assim, gerou um grande incômodo e um movimento de ver que, na verdade, os alunos tinham ido para ver o outro e aí a gente acabou, eles e a gente que estava também, a gente acabou se vendo, porque a gente viu como as nossas narrativas também estavam ali sendo reproduzidas e estereotipadas das coisas que a gente já não quer mais ver, né? Que a gente quer falar sobre outras coisas, que a gente não tem só violência na favela, que é óbvio, mas que ainda precisa ser dita. Ainda precisa ser dita, né? Eu estava vendo a aula, né, do professor Silva Almeida, no Roda Viva. Poxa, ele apontou uma aula, assim, né? Muito maravilhoso. Nossa, eu gosto demais dele. E ele falou, gente, os meios de comunicação, hoje em dia, eles são responsáveis, sim, por colocar o negro, por colocar as pessoas da periferia como nesse lugar marginal, né? Chega. A imprensa, ela precisa mudar esse viés, discurso. Né? Esse discurso. E aí a gente conseguiu, ainda dentro desse projeto, fazer uma coisa fantástica, né, com a Bianca, que foi levar esses alunos na USP, né? E a USP é a USP, né? Mais uma vez, a gente enaltece aqui a construção do conhecimento científico, né? E a USP é essa universidade que é muito importante para a gente, para a América Latina. E os alunos estavam ali diante de quem? De Paulo Lins. Uau. Paulo Lins, para quem não conhece...
ele escreveu o livro Cidade de Deus e ele foi o responsável por colocar, por jogar a narrativa da favela para o mundo, né? Tem inclusive e depois que virou filme, né? O filme Cidade de Deus, que, de acordo com as pesquisas da Bianca, é uma das coisas que motivam as pessoas a virem até hoje para fazer turismo na favela, por causa daquele aquilo ali que mostraram, né, no livro. Então, assim, ele foi o precursor de uma narrativa. Só que no momento que a gente promoveu esse encontro, os alunos já estavam por aqui disso, de dizer que a favela era violenta. E aí teve um debate assim, sensacional, porque hoje, né, passando alguns anos, dos meus alunos que estão aí, para a Karen, para o Lucas, o que ele quis dizer, o que eu acho que ele quis dizer eu vou continuar falando da favela violenta, da favela massacre, porque eu quero denunciar. Essa é a escolha da minha narrativa. Eu quero denunciar o que acontece. Eu quero denunciar que ele deu esse exemplo, né? Eu quero denunciar que quando eu morava na favela, eu vi um amigo meu, criança, morrer com um tiro na testa. No meio da testa. É isso que eu quero falar. Eu sei que tem coisa boa, mas eu quero falar sobre isso. Só que os alunos, né, já ficaram. E aí a gente percebe esse projeto alcançando esse triplo deslocamento, né, tanto o deslocamento mesmo do corpo, né, que acessa outra periferia e que percebe que é uma periferia, é diferente, mas que ela é abordada pela mídia, que ela é abordada por todo esse sistema que sustenta a desigualdade numa forma pasteurizada. A gente faz esse deslocamento de pensamento, como que a gente consegue ressignificar essas narrativas, e a gente faz um deslocamento de o que a gente quer propor daqui, né? De aqui em diante. Eu não estou vendo os comentários, mas a Isabela ficou de mandar um link aí, que é um compilado de vários links do que a gente produziu, né? Que a gente produziu. Eu ia pedir. A gente produziu. Que eu tirei o fone para botar o cabo aqui do celular, que ele está ficando com pouca bateria. Mas eu ia mesmo te pedir, Andréia, para você depois me mandar esses links, porque normalmente quando eu faço um post assim com os comentários depois da live e tal, eu coloco as informações ditas na live. Eu ia até pedir mesmo. Legal, legal. A Isabela ou você me mandam depois pelo assim, sem problema, tá? Que aí eu publico também. Pessoas que aqui participaram depois vão lá no post e pegam esses dados, né? Sim. Não, e é muito legal, assim, porque a gente ainda ficou na sensação do que a gente poderia ter feito mais, né? E uma coisa também que eu queria falar sobre os deslocamentos, né? Que voltando um pouco no assunto do que a gente acha que que qualquer um pode fazer turismo, né? Nesse grupo nós tínhamos alunos que já trabalhavam, que tinham alguma renda, né? E que não tinham ainda realizado nenhuma viagem, né? Eu lembro que a gente se dividiu, eu fui na frente para arrumar tudo, então fui de avião e depois a Isabela voltou de avião, e na volta eles pediram para o motor, um cara falou assim, o motorista da van, avisa quando a gente entrar de novo no Rio de Janeiro. E aí já era madrugada, né? E o cara da van gritou, estamos voltando pro Rio. E aí um dos alunos falou, ai, tô em casa de novo. Porque assim, foi, mas que bom que a gente voltou, né? Porque
Foi o que eu falei ontem com o Thiago. É muito bom ir, mas é bom voltar também, né? É bom voltar também, né? E aí, a gente produziu muita coisa, assim, os alunos fizeram poesia, fizeram um clipe falando que favela é lugar de ser criativo, não é lugar de ser oprimido. Assim, tem uma coisa também em Paraisópolis que é muito característico, assim, que não tem no alemão. Assim, até tem no alemão, né? Que é a questão dos baile funk, mas lá o baile funk acontece todo sábado. É uma grande indústria, assim, aquilo ali é um negócio assim que eu acho que tinha alguns alunos da Bianca que estavam querendo falar sobre isso, de como pessoas mesmo assim de classe A vão para esse baile também, né? E que toma a favela inteira. Então, dia de sábado, sábado à noite até domingo de manhã é o baile tomado, né? E aí, outro dia eu tava lembrando com a Isabela, né? Porque pensa na curiosidade dos meninos pra ir nesse baile funk, né? E a gente com medo. A responsabilidade de E aí, vocês aí eu fico também. pensando, nossa, se a gente. E aí teve o massacre que aconteceu no baile, né? Uhum, E morreram nove jovens foram, eu digo com todas as palavras, né, foram assassinados, exterminados pela polícia, porque uma fizeram emboscada, né? uma, Foram empurrando assim. é, exatamente. E a gente passou uma noite de baile funk lá, né? E, e é isso, assim, como que também são deslocamentos que, em certa medida, tinha um risco também, né? Mas que a gente estava lá por outras causas, né? E por outras motivações, né? Mas que a gente também se submete a isso em uma viagem qualquer, digamos, né? De estar fora de um ambiente, de acontecer alguma coisa, enfim, não planejada. Mas, enfim, eu acho que eu estou falando tanto. Tem Não, alguma mas olha, pergunta? eu tô fazendo um link também. Tô achando ótimo, André. Estamos aqui. Eu tô prestando atenção no horário, mas dessa vez o Instagram tá legal com a gente, porque tá indo, né? Mas ainda não me apareceu o reloginho aqui. Quando aparece o reloginho aqui, eu fico tensa. Mas assim, Uhum. fazendo essa conexão, até com o que foi conversado ontem, e a Bel Meyer, na de ontem, falou também sobre isso, assim, num comentário, mas como o turismo, como viajar, também te enriquece como pessoa, né? Eu acho que uma das coisas da viagem é essa viagem também subjetiva e pessoal, né? Não é só o deslocamento físico, mas também certa mobilidade mesmo pessoal, né? Eu acho que a experiência que você vive vai fazer parte, né, da sua formação de alguma maneira. E isso eu estou falando ir Uhum. para Petrópolis, lá para o museu, ou, sei lá, atravessar o Atlântico, como a gente falou antes. E estou comentando isso porque uma das pessoas que está aqui com a gente comentou também, escreveu sobre isso aqui na live, dizendo que tem uma questão subjetiva também, de um crescimento subjetivo. Claro. Né? O turismo tem essa característica. Aliás, ele no começo, na sua origem, diz lá nas teorias que era exatamente isso, né? As pessoas faziam o famoso Grand Tour, né? Que era parte da educação e de você poder se desenvolver como pessoa e etc. Isso lá no começo ainda Europa e etc. e tal. E que hoje, de repente, o que você trouxe aqui para a gente foi uma experiência de que talvez até um deslocamento que não era para gente que está mais de repente acostumado, você ir fazer Rio-São Paulo nem é tão assim, não é considerado turismo jamais, né? Porque a gente vai congresso, vai para casa de um amigo, enfim, vai passar um fim de semana e tal.
de carro, ou enfim, ônibus ou avião. Então, ir para São Paulo não seria turismo para a gente. E, de repente, assim, para outro grupo de pessoas, isso foi, assim, um marco, né? A ponto de você agora, 4 anos depois, porque foi um dos comentários aqui também, o que essas pessoas, 4 anos depois, dirigem essas viagens. Você contou isso, né? Do que era criança, agora já mais velho, diz assim, eu me lembro desse deslocamento, das viagens, dos passeios, o quanto isso faz parte da vida da pessoa também, né? Então, fazendo esse link com o que o Thiago ontem falou, né? Desse crescimento subjetivo. Eu acho que também uma coisa muito, muito importante também, que a gente tem que destacar quando a gente está falando de deslocamento, é que o deslocamento ele não é só ir, é ter a motivação de ir e saber que se pode ir, porque uma coisa que a gente observa muito, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tem... Potencial, né? Oi? A questão da mobilidade potencial, né? De você ter o potencial... Potencial, exatamente, exatamente. Por exemplo, se a gente pensar que no Rio de Janeiro e no mundo todo, né, tem isso, que às terças-feiras os museus são livres, você não paga para entrar. Se a gente fizer uma pesquisa para ver a porcentagem de pessoas da periferia que estão indo no museu, espontaneamente tem alguém que leve, digamos assim. E por que não? Né? Porque não quer, porque o pessoal da periferia não tem cultura, porque é falta de desinteresse, ou é porque esse é um espaço que não é feito para a periferia acessar? Ou é porque, se a gente pensar, eu estava comentando com uma amiga essa semana, que na pandemia o metrô do Rio de Janeiro aumentou para R$ 5. Sabe disso, Mariana? Não sabia. Sério? Aumentou. Então, assim, se você pensar R$ 5... É muita coisa. É um preço muito absurdo. Se você precisa de R$ 10 para pegar só um metrô. E olha que as pessoas, a maioria não moram perto do metrô. Vão precisar pegar mais um ou dois transportes. Né? Então, o deslocamento, ele também é uma questão assim, para... a que certo ponto a gente vai, até que ponto serão dados recursos para que as pessoas se desloquem. Além do recurso, o recurso simbólico também ele é muito importante, né? Eu estava pensando, porque pode falar mal do governo na live? Ribeirão. Sempre pode, né? Mas então, porque a gente observa muito que o governo atual que a gente tem aqui no Brasil, ele está priorizando economicamente os grandes, né? Então, a gente tem um governo que daqui a uns anos que está começando a entrar como sócio em companhia aérea. Não sei, Maria Alice, se tem outro país que faz isso, assim. É um suporte ao grande, tão grande, que a gente se sente tão menos, né? Assim, cara, assim, no Brasil, o maior imposto que se paga é o imposto de consumo, né? Tudo que você compra, esse dinheiro volta do governo, né? Em forma de imposto. E por que não deixar que a população mais pobre tenha acesso a esse consumo, né? E pensar a população que conhece, que tem consciência, né, através de um processo educacional, um processo cultural, um processo social, que ela pode acessar determinados lugares e que ela pode consumir determinadas coisas, ela iria gerar também um desenvolvimento econômico para o país, não é? Então, por que não? Por que não? Por que não? Por que não, né? E aí a gente começa a pensar muitas coisas, assim, de como que cada vez mais a gente está se deslocando para essa margem, para essa periferia, que é uma periferia que oprime, né? Eu acho, assim, não teria nenhum problema a periferia existir, né? Muito pelo contrário.
Mas o problema é a exclusão que a periferia vive, né? A exclusão de acesso de tudo, de qualquer coisa, né? Então, eu acho que quando a gente fala de deslocamento periférico, além de estar falando que a gente não tem dinheiro para pagar R$ 5 do metrô, a gente está falando também que a gente não pode se deslocar, talvez nem no sonho, né? Talvez nem entrando na universidade, talvez nem indo ali em Petrópolis conhecer o Museu Imperial, né? Então, é um processo é, que a gente precisa refletir mais, né? E como que isso poderia ser um ganho social, né? As pessoas poderem se deslocar mais, né? Deslocar o pensamento, poder conhecer o outro, poder estar em contato com São Paulo, que é aqui do lado, né? Enfim. E com a Não prática, sei, acho que agora eu dei uma viajada aqui. não, você falou uma coisa que logo no começo, né? Pessoas que saíram do Complexo do Alemão e para conhecer a praia, quer dizer, essa que eu acho que são deslocamentos que são feitos da periferia para o que seria aqui no Rio de Janeiro. A minha imagem travou para você? A minha imagem? Você está me escutando? Travou um pouquinho, mas voltou. Ui. Oi? Sim, mas... Oi, você tá me escutando? Ah, voltou? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pois é, a imagem para mim tá... o que eu ia comentar é que quando você fala, né, desse deslocamento da periferia, porque aqui no Rio de Janeiro, a praia, a Zona Sul é o centro da cidade, é o que aparece, por exemplo, nas novelas, no núcleo rico da novela, a galera mora, né, na Atlântica, ou na Vieira Soto, etc., no Leblon, né? E de repente, assim, o quanto isso é engraçado para quem está aqui, né? Pensar que alguém que, bom, está a 40 minutos ou a meia hora daqui, dependendo do trânsito, talvez uma hora, dependendo, né, indo de carro e tal, não conhece a praia, né? O quanto isso também, a gente estava falando, mais uma vez, das viagens, né? E um deslocamento tão curto, é uma grande viagem, porque isso, para a pessoa, ir juntando a questão da viagem com a questão do desenvolvimento pessoal também, né? De como a dinâmica de viajar, né? Você pode também, como eu disse, subjetivamente viajar, o quanto isso marca e é um deslocamento até relativamente dentro da cidade, né? Que é isso que você está falando, não é nem sair do Rio e para São Paulo, né? Porque você comentou, nossa, São Paulo está ali, né? De repente, é o Complexo do Alemão para Ipanema, ou para Copacabana, né? É ainda menor o deslocamento no sentido se a gente pensar geográfico, deslocamento geográfico, né? E você estava falando também de encarar esse público como um público que podia não só desenvolver pessoalmente, mas desenvolver também o próprio lugar e a cidade, frequentando os lugares. O que me fez refletir muito nesse mês que tantas coisas aconteceram dentro da perspectiva do Vidas Negras Importam, desse movimento todo, foi o